have received word of a strange invention. What it can do will amaze you. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou o co-apresentador Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje vamos conversar com o jornalista e cientista político Lucas de Abreu Maia. Lucas é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago e PhD em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, San Diego. Neste ano, o Lucas entrou para o quadro de professor da Universidade de Bristol e seus interesses se concentram em comportamento político, em especial identificação ideológica e comportamento eleitoral. Obrigado, Lucas, por participar aqui do podcast. Eu que agradeço o convite, grande honra. Uma das coisas que chamou um pouco a atenção da gente na sua trajetória é que você começou sua carreira com o jornalismo, né? E como foi essa virada para a ciência política, para esse meio acadêmico de ciência política? A gente costuma dizer no jornalismo que o jornalismo é uma cachaça, né? E é mesmo, é muito viciante, é uma carreira muito eletrizante, como vocês podem imaginar, é muito boa, é uma carreira... Enfim, você tem muito contato com muita gente interessante, mas houve um aspecto prático e um aspecto filosófico nessa mudança. O aspecto filosófico é que eu sentia que as minhas perguntas, as perguntas às quais eu estava interessado em responder, não estavam mais sendo respondidas pelo jornalismo, né? O jornalismo tem uma preocupação muito imediata com a notícia, obviamente, com aquilo que acontece no dia a dia. E as minhas perguntas eram mais de longo prazo. O que que faz a gente... o que que faz o eleitor votar num candidato versus o outro? E quando eu cobria política, eu era jornalista político no Estadão, eu conversava com muitos políticos, obviamente, e muitas fontes e tal, e o que a gente percebe é que, no fim das contas, a única coisa que importa é ganhar a eleição. É a única coisa que importa. Todo político ganha a eleição. A questão é, ninguém sabe exatamente o que você tem que fazer para ganhar uma eleição. As pessoas têm suposições, os políticos, os marqueteiros têm suposições sobre o que é necessário. E essa era a pergunta que eu queria responder. E o jornalismo, obviamente, não é a ferramenta para responder isso. O jornalismo... ele é a ferramenta para contar histórias e para explicar o que acontece no dia a dia, mas uma questão como essa não ia ser respondida no jornalismo. Então, eu migrei para a academia do ponto de vista filosófico por isso. Do ponto de vista prático, é porque o jornalismo é uma carreira muito instável, né? A imprensa está passando por uma crise gigantesca, vários anos já, quase 2 décadas, de demissões em massa, de redução enorme das redações. E nem é só isso, mesmo quando no auge havia os jornais, as redações, elas não têm plano de carreira, né? Você chega no auge da carreira muito rápido, é uma carreira com... Você está no topo da carreira com 35 anos, 40 anos, 45 você já passou do seu auge. Então, embora eu tivesse uma trajetória muito feliz e gostaria de pensar que de bastante sucesso, eu percebi que era uma trajetória que não iria tão longe em termos temporários. Então, eu estava buscando para uma carreira mais longeva e mais estável. Né? A gente pode falar sobre isso depois, porque talvez seja de interesse dos ouvintes de vocês, mas eu acho que parte foi um pouco ilusório da minha parte achar que... Eu nunca achei que seria fácil, né, conseguir um emprego acadêmico, mas é dificílimo, mas, de fato, quando você consegue um emprego acadêmico, é um emprego muito confortável, e eu estava buscando isso. E te dá um pouco de horizonte também. E como foi um pouco desse seu processo de ir lá para fora, né? Porque a sua graduação em jornalismo foi aqui no Brasil, mas aí o seu mestrado, doutorado você fez lá fora, né? No exterior. Uhum. Então, eu nunca tive essa formação de cientista político no Brasil, né? Que é um déficit mesmo. Eu não tenho essa formação clássica de cientista político. Minha formação, portanto, acaba sendo menos teórica e muito mais empírica, que é no que foca... Os programas americanos, né, têm essa ênfase.
Eu fui para os Estados Unidos, sempre quis, na verdade, morar fora, então eu fiz parte da minha graduação, fui intercambista em Berkeley, e lá eu fiz ciência política. É, Quando eu decidi migrar para a vida acadêmica, não sei, foram motivos pessoais, por questões pessoais, naquele momento na minha vida fazia sentido eu ir para o exterior, enfim, questões de relacionamento e tal, fazia sentido para mim fazer o mestrado. E quando eu fiz o mestrado na Universidade de Chicago, eu me apaixonei, assim, eu não tinha convicção de que eu queria fazer essa mudança acadêmica, eu achava que era uma possibilidade, mas eu não tinha convicção, e eu fiz mestrado e me apaixonei pela pesquisa científica e, e decidi que faria doutorado, não tive mais dúvida. E como eu já tinha feito mestrado lá fora, enfim, fazia muito mais sentido para mim, aí não era mais uma questão pessoal, era uma questão puramente acadêmica, buscar as universidades que fossem top, né, em ciência política, e felizmente eu tive a sorte de ser aceito numa universidade reconhecida, né, como uma top 10 em ciência política, então foi uma grande alegria e foi realmente uma experiência fantástica. Esse momento que você entrou no doutorado, agora você seguiu o próximo passo, que é entrar na carreira acadêmica como professor. Como foi esse seu passo de terminar o PhD, escrever seu job market paper, e como foi entrar nesse mercado acadêmico fora do Brasil para conseguir uma posição de professor? Para o bem e para o mal, e eu digo para o bem e para o mal, eu já explico isso. O meu doutorado da UCSD, da Universidade da Califórnia, San Diego, ele é totalmente formatado para você ir para uma posição de professor universitário que eles chamam aqui de R1, numa universidade com, né, pesquisa pesquisa né, de alta produção. Então, é totalmente direcionado nessa função. Eu digo para o bem e para o mal, para o bem porque, enfim, quem consegue, quem quer isso, ótimo. Para o mal, porque o mercado acadêmico está totalmente saturado. A ciência política americana deve formar, sei lá, eu não faço ideia, mas certamente centenas de PhD por ano, centenas de PhD por ano, e você vai ter no máximo você vai ter, sei lá, você também tem muitas vagas, mas você tem um número de vagas totalmente desproporcional ao número de candidatos, entendeu? Então, para cada vaga, você tem aí 300, 400 aplicantes, inscritos, deveria dizer. Então, é ruim porque eu acho que está na hora de a gente pensar mais no doutorado, na ciência política. Acho que na economia já se faz mais isso, mas pensar em formar as pessoas não só para... Primeiro, assim, é um pouco polêmica essa minha visão, mas eu acho que a gente tem que aceitar muito menos gente no doutorado que aceita, pelo menos no caso americano, que é o que eu conheço melhor. Eu acho que você não pode ter 100 programas de doutorado, 60 que sejam, enfim, cada um deles aceitando 40 pessoas. Imagina quanta gente se forma. Tudo bem, ainda que um terço só dessas pessoas se formem, uma quantidade absurda de PhDs que você está jogando no mercado que está saturado. Então, você precisa aceitar menos doutorado, você tem que ter um equilíbrio maior entre a quantidade de pessoas que você forma e a quantidade de vagas que existem. E também ter uma visão menos dogmática, que eu acho que a ciência política está muito lentamente acordando para isso, uma visão menos dogmática sobre o que constitui sucesso na carreira, porque hoje os programas de doutorado só consideram sucesso formar pessoas para dentro da universidade. E eu não respondi essa pergunta, mas vou responder agora. Eu saí de uma carreira que eu gostava muito, que era o jornalismo. E eu saí dessa carreira para seguir carreira acadêmica. Então, eu tinha muito claro para mim que eu queria carreira acadêmica, ou então seria uma catástrofe. Então, embora eu esteja fazendo todo esse discurso, para mim, pessoalmente, seria um desapontamento muito grande se eu não tivesse conseguido uma carreira acadêmica e possivelmente teria voltado para o jornalismo, porque eu gosto de jornalismo. Eu fui um jornalista feliz, com todas as questões que eu tinha e tal.
Eu queria muito a carreira acadêmica. Para mim, só valeu a pena desistir do jornalismo por uma coisa melhor, que seria a carreira acadêmica. Então, nunca tive vontade de trabalhar na indústria, particularmente, não era a minha praia. Então, eu tinha esse foco de querer uma vaga como professor universitário. A pandemia foi um choque no mercado, obviamente, principalmente. A verdade é a seguinte: o mercado americano, que é o que eu conheço melhor, novamente, é o que eu posso falar com mais, embora eu tenha vindo para uma universidade britânica, né? Mas o mercado americano, ele sofreu um choque com a crise de 2008, quando as universidades aumentou muito o número de doutorandos, porque muitos jovens, né, com desemprego em massa daquela crise que afetou, sobretudo, os recém-formados, muita gente foi para os doutorados para poder se proteger, né, ter uma bolsa e tal. E isso gerou um choque de oferta de mão de obra e um choque de demanda, porque as universidades começaram a contratar muito menos, radicalmente menos. Então, desde então, existe uma crise. E a pandemia piorou essa crise, que já vinha num passo péssimo, entendeu? O mercado de trabalho americano já vinha péssimo. E a pandemia, obviamente, piorou. Ano passado, o mercado de economia, eu acho que foi ainda pior do que o de ciência política, mas o de ciência política eu nem fui para o mercado de trabalho naquele ano. Eu fiquei, mercado de trabalho acadêmico, que eu quero dizer, obviamente. Eu fiquei no doutorado por mais um ano, porque eu sabia que iam ter 20 vagas para, sei lá, 800 pessoas. Então, não tinha por que eu fazer isso comigo mesmo. E aí eu sempre tive vontade de vir para a Europa também, especificamente para o Reino Unido. Eu posso falar mais um pouco sobre isso também, o porquê de eu sempre ter querido vir para o Reino Unido. Então, eu sempre quis vir para o Reino Unido. Então, eu comecei, e esse ano extra que eu fiquei no doutorado me permitiu, já tinha meus materiais, né, todo o meu processo de inscrição nas vagas pronto, meu job market paper já estava pronto, com bastante antecedência, né, um dos documentos que eles pedem, a cover letter, que é uma carta de apresentação, já estava pronto, enfim, já estava com tudo pronto. Isso me deu uma certa folga de tempo, assim. Então, chegou em junho do ano passado, eu comecei a me inscrever nas vagas, primeiro que apareceram foram no Reino Unido, porque aqui no Reino Unido o mercado ele fica meio que aberto o tempo todo, existe uma demanda bastante grande. Para o tamanho desse país, existe uma quantidade imensa de universidades, e universidades muito, muito boas. E aí, enfim, felizmente, tive a imensa sorte de logo em agosto, normalmente o mercado de trabalho acadêmico na ciência política nos Estados Unidos, ele começa em setembro, outubro. Mas eu já em agosto eu recebi a oferta da Universidade de Bristol. E, embora eu aceitei, mas eu já tinha enviado algumas aplicações para o sistema americano e tal. Eu acho que enviei, sei lá, 25, que é bem pouco. Normalmente, as pessoas na ciência política estão se inscrevendo em 100, 100 e poucas vagas. Então, eu me inscrevi eu acho que umas 25, mas eu já tinha essa oferta da Universidade de Bristol. Então, eu fui para o mercado de trabalho americano com muita tranquilidade, sabendo que eu já tinha uma opção que, na verdade, era muito próxima ao perfeito para mim. Assim, era realmente uma vaga muito, muito desejável. Então, eu decidi vir para cá e, assim, tive essa imensa sorte. Mas é sorte, sim, claro. Tem um pouco de planejamento, tem bastante planejamento, tem um pouco de mérito, que não é exatamente planejamento, mas da tese, a qualidade da pesquisa e tal, e muitíssimo de sorte, muitíssimo. Qualquer pessoa que vocês falarem, com as quais vocês conversarem sobre o mercado de trabalho acadêmico americano, eles vão te falar que tem uma aleatoriedade gigantesca, que você não consegue entender porque que algumas pessoas... claro, se uma amiga minha, por exemplo, recebeu todas as vagas para as quais ela se inscreveu, ela recebeu uma oferta de trabalho, recebeu oferta de Yale, etc. Então, obviamente, aí não é sorte, ela tem muito mérito. Mas tem gente que consegue uma única oferta, ou duas e tal, e existe uma aleatoriedade de você ser a pessoa certa na hora certa, e não só isso, naquele dia específico da entrevista você está bem, e assim por diante. Então, eu felizmente tive essa sorte absurda.
Certo. Agora entrando um pouquinho na sua área de pesquisa, em geral você pesquisa, você faz estudos sobre comportamento eleitoral. Você poderia falar um pouco sobre como funciona essas pesquisas de comportamento eleitoral? O que que é um comportamento eleitoral? E quais são suas referências nessa área? Eu definiria comportamento eleitoral é como o eleitor vota, né? Existe comportamento político, que é uma área bastante ampla de pesquisa, que envolve questões raciais, questões de identidade, e comportamento eleitoral, especificamente, é como o eleitor vota, que é o que mais me interessa. Por que que o eleitor vota da forma como ele vota? Eu acho que é uma pergunta fascinante, a gente tem algumas respostas que estão longe de ter uma teoria completa, de ter uma teoria que explique 100% do que acontece, ou 100%, né? Quem dera. Que explique 70% que seja. Enfim, a gente não tem essa teoria, uma teoria elegante e simples. Mas é isso, o comportamento eleitoral é a forma como o eleitor vota. As minhas, acho que não tem como você falar em comportamento eleitoral sem pensar num livro chamado The American Voter, que foi escrito na década de 60 por vários pesquisadores da Universidade de Michigan. A gente chama a citação Campbell, Converse e outros. E é um livro que, para o bem ou para o mal, todo mundo tem que conversar com ele. Não tem como ser de outro jeito. É o livro mais fundamental do comportamento político. Eu não diria nem apenas comportamento eleitoral, mas de todo comportamento político. É um livro muito basilar. Eu acho que é um livro com o qual hoje a minha pesquisa discorda. Não só eu, tem muita gente antes de mim que discorda, mas é uma influência mais essencial. Sobretudo na questão especificamente ideológica, que é a minha pesquisa, então eu estudo qual é o papel da ideologia no voto. O autor mais importante chama-se Philip Converse, escreveu um capítulo fundamental, publicado em 1964, chamado sobre Belief Systems. Então, ele não queria falar em ideologia, mas ele fala em sistemas de crenças, né? Enfim, minha tese de doutorado conversa diretamente com esse livro, para o bem ou para o mal, né? Eu discordo bastante hoje em dia, mas obviamente um intelectual de muito impacto. E há outros, eu acho que há outros grandes cientistas políticos que pesquisam isso. Para mim, um dos maiores vivos chama-se Larry Bartels. Ele publicou um livro recentemente com um chamado Christopher Aiken, que eu acho que o Larry Bartels hoje está em Vanderbilt, eu acho. Posso estar errado, mas acho que ele está em Vanderbilt. E o Christopher Aiken é de Princeton, embora já esteja aposentado, professor emérito. Enfim, algumas pessoas que estão na minha banca, eu tenho um professor que foi um dos meus orientadores, chamado Seth Hill, que eu acho que é um nome importantíssimo na área de comportamento político. É um pesquisador super jovem, está fazendo coisas muito importantes, é um intelectual muito, enfim, rigoroso. Quem mais que eu acho que é uma grande influência para mim hoje em dia? Tem um professor da Universidade de Chicago que eu acho que ele faz pesquisa de grande excelência, grande excelência é redundância, perdão, mas ele faz uma pesquisa excelente, chama-se Anthony Fowler. Mas para mim, talvez o cientista político vivo mais na área de comportamento político, mais genial, não só como intelectual, mas também como pessoa, é uma pessoa incrível, um cara sensacional. Ele chama-se Steve Ensolabier. É um nome complicado, eu acho que é
enfim, eu acho que é húngaro, sei lá. Mas ele é um cara incrível e ele é de Harvard. Ele é Steven Salaberry. Ele é incrível. Continuando ainda um pouco, né, dentro dessa área do conhecimento, mas agora focando nos seus artigos que a gente trouxe para discutir aqui, né? Ainda tomando um gancho, falando sobre comportamento eleitoral, né? Essa é uma área da ciência política que recentemente está ganhando muito mais visibilidade, assim, né, por estar se usando, por fazer uso, né, de tecnologias mais recentes, né, do que alguns chamam de computational social science, né? Então, muito se utiliza de tweets, né, ou de comentários no YouTube, ou surveys feitos online, né, a partir também usando as redes sociais como vetores de propulsão desses surveys e tudo mais, né? E no seu artigo Matter of Morality, você usa tweets e um survey experiment, né, para mensurar atitudes de massa e tudo mais, né? Então, para a gente conversar um pouco sobre esse texto, você pode comentar um pouco para a gente, né, para os nossos ouvintes, sobre o que são essas atitudes que você está tentando mensurar nele? Esse paper é um paper que tem muito que ser trabalhado ainda. Ele foi feito muito no início do meu doutorado, no segundo ano. Então, né, tá muito, muito cru ainda. Tem muita coisa, mas a ideia, basicamente, eu queria saber como a gente, e hoje eu vou te falar como eu acho que esse paper, para onde que ele está indo, tá? Esse livro sobre o qual eu falei, chamado The American Voter, o eleitor americano, ele usa a pesquisa de opinião pública, né? Enfim, a pesquisa de opinião pública mais importante dos Estados Unidos, portanto do mundo, chama American National Election Studies, uma pesquisa feita face a face, enfim, com critérios científicos muito, muito elevados. E o argumento principal desse livro é de que o eleitor vota a partir da identificação partidária, certo? O que eles querem dizer com isso? O eleitor, ele é socializado de forma a ser, no caso americano, democrata ou republicano. A partir dessa identidade, não é por questões ideológicas, não é porque ele acredita no que o Partido Democrata representa e defende, ou porque ele acredita no Partido Republicano, é uma questão de identidade social. Como é religião, como é a cidade, ou o país, ou o estado em que você nasce, e assim por diante. Então, é uma questão de identidade social, seria, segundo esses pesquisadores. E isso determina tudo sobre o voto, certo? Segundo eles, novamente. E nessa teoria, ideologia não tem papel nenhum. O que eu queria saber é o seguinte, ok, como que a gente sabe se ideologia não tem papel nenhum? Existe uma correlação muito grande entre ideologia e identidade partidária, certo? No caso americano, se você é liberal, você vai ser democrata, e se você é conservador, você vai ser republicano. Nem sempre foi assim, por motivos históricos, mas hoje é. Sim. Então, eu queria saber como é que a gente faz para saber qual dessas identidades é mais importante para o leitor. Certo? Então, a métrica que eu proponho nesse paper é usar sentimento, usar a linguagem emocional. A teoria da psicologia social por trás é de que quanto mais uma identidade é importante para você, mais você anexa valores emocionais a ela. Então, se você é flamenguista e é muito flamenguista, você vai tender a ver aquilo como uma coisa fundamental. Você vai ter muito sentimento, muita emoção associada àquela identidade. Se você é, sei lá, brasileiro e tem muito orgulho de ser brasileiro, você vai ter, né, vai ser uma coisa que mexe com as suas emoções, por definição. Então, o que eu faço nesse paper é comparar como nas redes sociais, no caso no Twitter, eu coletei uma quantidade grande de tweets, mais de 40 mil, e como em várias identidades sociais diferentes. Então, sobre ideologia, tweets falando sobre liberais e conservadores,
tweets falando sobre democratas e republicanos, tweets falando sobre quais eram as outras? Sobre questões raciais, então negros e brancos, né? Tweets contendo termos assim. Tweets que falam sobre orientação sexual, então, né, gays e héteros, etc. E há mais uma categoria que eu não estou me lembrando agora, então, religião. Então, católicos, protestantes, etc. E aí eu comparo como o uso de linguagem afetiva, linguagem emocional, né, de teor emocional, nessas diferentes identidades, nesses diferentes grupos. E aí eu encontro, de fato, que usa-se muito mais linguagem muito mais linguagem afetiva quando as pessoas estão falando sobre ideologia. Então, quando as pessoas falam sobre liberais e conservadores, tem muito mais palavras que denotam emoção, certo? Só que o Twitter ele tem esse problema, que é o que as pessoas estão falando na rede. Então, pode ser que o Twitter seja particularmente ideológico. Então, eu faço um experimento. O que eu faço no experimento? Novamente, eu divido em 4 grupos diferentes. Eu falo sobre, se não me engano, religião, ideologia, partidos políticos, democratas e conservadores e tal, e esporte. E aí eu peço para as pessoas descreverem, no caso, vamos supor que os participantes desse experimento, né, desse survey experiment, desse experimento de survey, eles são aleatoriamente colocados em um desses grupos. E aí, vamos supor que você tenha caído no grupo de identidade partidária. Então, eu falo assim, descreva com tantas palavras quanto você achar necessária um democrata. Descreva com tantas palavras quanto você achar necessária um conservador. Não, conservador não, desculpa, um republicano. A gente está no grupo do identidade partidária. Descreva uma pessoa que não está nem aí para política e assim por diante. Eu faço a mesma coisa vamos pôr no grupo de ideologia. Falo, descreva um liberal, com tantas palavras quanto você achar necessário. Descreva um conservador. Descreva uma pessoa moderada, e assim por diante. E aí eu comparo o uso de linguagem emotiva por meio de... Não é que eu conte as palavras manualmente, né? Obviamente tem softwares que fazem isso. Como você falou, Luana, eu uso recursos de machine learning e de computational social sciences para fazer essa análise. E aí eu vejo, novamente, eu descubro que as pessoas usam muito mais linguagens emotivas quando elas estão falando de ideologia do que quando elas falam de qualquer outra identidade social. Então, o resumo da ópera, falei pra caramba, não sei se foi claro, mas o resumo da ópera é que ideologia é uma identidade social que desperta emoções mais fortes do que outras identidades sociais que, tradicionalmente, a gente tende a pensar que são mais importantes, como o partido político. No caso americano, né? No caso brasileiro, possivelmente é bastante diferente. Sim, é interessante você comentar do caso brasileiro. Talvez fosse um pouco difícil a gente adaptar essa pesquisa, acho que talvez por um critério também um pouco técnico, né? Porque para você fazer essa análise da linguagem, você precisa usar um dicionário, né, para relacionar, para quando o programa lesse o tweet, né? Porque foram mais de 40 mil, né? Então precisa fazer uma raspagem, né, talvez o API do Twitter e tudo mais, para conseguir acessá-los e conseguir distinguir o que era a linguagem afetiva, emocional, da outra, né? E o uso do dicionário também é uma coisa recente também e bastante discutido também, que precisa ser um dicionário de confiança, né? Muito bem trabalhado para a gente ter certeza do que quando você está falando isso de fato algo emocional, né? E não tá em outro contexto, né? Ler tweets é difícil, né? Exato. No caso brasileiro, possivelmente, a gente tem muitos menos dicionários. Né? Na versão mais recente desse paper, eu uso não só mas eu uso, acho que 5 dicionários, se não me engano, 5 ou 6.
porque você precisa ter várias métricas diferentes que tem que concordar entre si, né, no mundo perfeito. Então, de fato, eu não conheço dicionários em português, então haveria essa dificuldade extra. Além disso, de fato, mesmo em inglês, eu faço uma validação disso. Então, eu seleciono um subgrupo de, acho que 100 tweets, e aí eu tenho alguns assistentes de pesquisa que que manualmente contam as palavras emocionais nesses tweets, para ver se eles concordam, né, se a contagem emocional deles concorda com o que diz a contagem automática. E a correlação é altíssima, se não me engano, é de 89%. Então, são bastante precisos esses métodos. Interessante. Continuando ainda dentro da discussão sobre ideologia, né? A gente traz o artigo de 2021, The Substantive Basis of Ideological Identification and its Behavioral Consequences in the United States, né? A ideologia é um assunto que saiu um pouco da academia, né? E está no nosso dia a dia, né? Dos últimos anos, sei lá, talvez essa década de 2010 foi uma década onde a gente escutou essa palavra tanto no dia a dia, quanto nas mídias e nos meios jornalísticos e tudo mais. Você poderia comentar um pouco para a gente como esse conceito vem sendo trabalhado, principalmente dentro do seu artigo, né? Conceitualizar um pouco a ideia de ideologia nos seus trabalhos, na ciência política? Eu acho uma ótima pergunta, porque ideologia pode significar coisas muito distintas, de acordo com quem pronuncia essa palavra. Então, inclusive, ela tem adquirido conotações muito distintas. Acho que um exemplo muito claro disso é o Bolsonaro, no Brasil, que fala: queremos governar sem ideologia, sem a outra ideologia, né? Porque o governo é cheio de ideologia, mas a ideologia é dele. Então, é muito curioso, porque ideologia, principalmente no português, tem uma conotação muito negativa no senso comum. Por outro lado, cientistas políticos tendem a pensar que ideologia é uma parte essencial de como as pessoas têm que votar, do funcionamento da democracia. Se as pessoas não acreditam, não têm crenças sólidas, como é que elas vão votar? Né? O princípio basilar da democracia representativa é de que as pessoas têm crenças e elas elegem governo para executar essas preferências delas. Agora, se as pessoas não têm preferências claras, como vários cientistas políticos argumentam, inclusive não diria o consenso, está longe de ser um consenso, mas é a posição majoritária na academia americana de que o eleitor não tem crença. O eleitor não tem crenças sólidas. Ele flutua. Não, agora, eu discordo com essa leitura. Minha tese, esse paper que você mencionou, é o meu Job Market Paper, ele argumenta que, na verdade, não, as pessoas têm crenças, têm crenças. Como que a gente chega a essas crenças? Certo? Como que a gente chega ao que as pessoas pensam? Isso é um problema muito sério. Porque a gente não mora na cabeça das pessoas. E a gente quer impor uma lógica uma lógica a posteriori, uma lógica a priori. A gente quer impor uma lógica a priori que a gente acha que todo mundo tem que seguir. Então, a gente, por exemplo, cria essa dicotomia entre direita e esquerda, entre liberais, conservadores, progressistas, socialistas, etc. Só que o eleitor ele não pensa nesses termos. Ninguém pensa nesses termos. Ninguém, né? Mas a imensa maioria das pessoas tem um conjunto de valores que não necessariamente prescrevem e estão circunscritos a uma ideologia tradicional, seja marxista ou seja liberal, o que seja. Mas isso não significa que as pessoas não têm valores. Elas têm valores. Só que esses valores não necessariamente seguem o que nós, cientistas políticos sentados nas nossas escrivaninhas, queremos que seja, entendeu? Eles seguem o que as pessoas pensam. E as pessoas no mundo pensam coisas diferentes. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, você, em tese, poderia ter 7 bilhões, vou dizer, de ideologias, mas de formas de entender a política. Claro que é muito mais simples do que isso, né?
defensor da divisão direita e esquerda. Eu acho que a imensa maioria dos eleitores caem, de fato, nesse espectro. A imensa maioria das pessoas realmente ou é de esquerda ou é de direita, não todo mundo, mas a imensa maioria. Enfim, então é difícil demais conceptualizar ideologia. Mas a forma que eu penso sobre ideologia é isso. Não somos nós, cientistas políticos, que temos de definir o que é ideologia. A gente tem que conversar com as pessoas sobre o que é ideologia, com o eleitor. A gente tem que ouvir. E como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que as ferramentas do machine learning, né, de programação nos permitem, porque você pode pegar uma quantidade absurda de dados e agregar. E quando você faz isso, padrões começam a aparecer, entendeu? Você, né, mal falando, não é exatamente isso, mas você tira a média, você pega tudo que a pessoa diz que acredita, todas as respostas que um determinado indivíduo dá a uma pesquisa de opinião, e aí, quando você agrega tudo isso, você começa a ver que tem padrão, e que normalmente as pessoas realmente elas, né, tendem a se juntar à esquerda e à direita. Então, assim, eu acho que essa simplificação ideológica, que é uma simplificação, claro que o mundo é muitíssimo mais complexo que isso, mas ela explica pelo menos 60%, 70% do eleitorado, essa divisão. Eu acho que mais, né, em torno de 2/3 do eleitorado se encaixa nesse padrão de direita e esquerda. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma pergunta muito complexa. Como definir ideologia? Eu acho que parte da resposta... Proposta. Eu acho que parte da resposta também é também uma identidade social. É também a forma como um grupo em que você se encaixa, entendeu? Então, você tá num grupo de pessoas que pensam como você e tal. Então, isso não significa que as pessoas... Inclusive, é isso que eu tento argumentar. Ideologia é as duas coisas. Normalmente, há uma dicotomia entre uma identidade, uma coisa que a identidade não é feito como você segue a partir de um princípio tribal e não existe nenhum valor lógico por trás. Eu não acho que seja assim. Eu acho que essas duas coisas podem acontecer. Você se junta a um grupo porque você compartilha coisas com esse grupo. Você compartilha, no caso da ideologia, crenças com esse grupo. Mas você não necessariamente pensou sobre todas as questões possíveis da política. Ninguém fez isso. E quando surge uma questão sobre a qual você não pensou, você vai com o seu grupo, entendeu? No mais das vezes. Então, e faz sentido, porque você costuma concordar com essas pessoas em questões que são muito importantes para você. Então, é lógico que quando sai uma questão nova, a gente se pergunte, ok, o que o meu grupo está acreditando? É isso? Então deve ser isso que eu penso também. Então isso não significa que seja uma coisa aleatória ou sem fundamento, como parte importante da ciência política argumenta. Eu acho que ideologia é, sim, uma força muito importante no comportamento de massa. Geralmente é uma coisa tanto difícil de mensurar, né? E essas novas tecnologias nos ajudam a fazer isso, né? A conseguir tornar ela mais tátil, né? Tornar ela um pouco menos abstrata, né? Você comentou. Exatamente, eu acho que a beleza disso tudo é que a gente voltou para a coisa mais básica do mundo, que é a divisão entre direita e esquerda. e que eu acho que explica tanta coisa, é uma coisa simples, e que, sim, cara, a imensa maioria das pessoas ou é de direita ou é de esquerda. Uma questão da literatura, geralmente, pelo menos aqui, que eu sou mais familiar no Brasil, ela vai, apesar de afirmar a ideologia, ela vai diferenciar ela entre os níveis federativos, por exemplo. Geralmente a gente encontra na literatura que é difícil a mensuração, ou às vezes até discordam de haver o eleitor vai votar ideologicamente para prefeito, por exemplo, para vereador. O que você pensa disso? Porque geralmente quando a gente está discutindo ideologia na literatura brasileira, a gente está olhando para a votação para o Congresso, por exemplo, né, que está no nível de agregação nacional. Eu acho, sem nunca ter estudado isso, é uma questão super complexa, que sim, que concordo com o que você disse, ideologia tem papéis diferentes em eleições diferentes. Naturalmente, as eleições que são mais, né, que estão mais na cabeça do eleitor, sobretudo a eleição para presidente, ela vai ser mais ideológica.
as eleições que são menos, enfim, menos relevantes para a cabeça do eleitor, então para o Congresso, para isso tudo que eu estava falando é eleição para presidente. Embora eu também ache efeitos para outras eleições, embora esses efeitos são bem menores. Mas sim, eu vejo algum sinal para governador, para senador, no caso dos Estados Unidos, e também para o Congresso. Mas são efeitos... E eleição no Congresso nos Estados Unidos é muitíssimo diferente do Brasil, porque você vota no seu distrito, normalmente tem 2 candidatos. Quanto menos candidatos, inclusive eu acho que essa questão é importante, mais fácil é você distinguir a ideologia, certo? Se você tem 2 candidatos, você vai provavelmente ter um de direita e um de esquerda, facílimo de escolher. Você sabe sempre quem está mais perto de você. Agora, quando você tem essa maluquice que é o Brasil, de ter 40, 30 partidos, não existem 30 ideologias no mundo. Não sei quem... Cara, nós somos pessoas razoavelmente bem informadas, suponho eu. Eu vou te dizer, eu não sei no Brasil exatamente qual é o partido mais próximo da minha preferência ideológica. Tenho suspeitas, claro, mas vamos supor, se você é um eleitor de centro-esquerda, quem que você está mais perto? O PT, o PSB, o PDT? Sei. Sinceramente, eu não sei. Depende do estado, depende do... Muito difícil fazer esse cálculo no Brasil com essa quantidade infinita de partidos. Eu acho que em níveis... Eu acho que, sim, existem muitas pesquisas que mostram que quanto mais local a política, menos ideológica ela tem de ser e mais... não diria comezinha, mas ela é mais pedestre, né? É uma política muito mais Cotidiana, de né? serviço, cotidiana. É uma política realmente cujos impactos pragmáticos são muito maiores. Agora, eu não sei como é que depois da eleição de Bolsonaro, ou do Lula que seja, enfim, como alguém pode dizer que a ideologia não importa, pelo menos no nível presidencial. Está na cara que importa. A gente conversou bastante sobre esse tópico aqui, né? Eu tinha mais uma questãozinha, ainda nesse artigo, sobre polarização afetiva, né? Porque foi uma coisa que tá muito em voga, né? Esse conceito, né? Você podia falar um pouco pra gente sobre isso? Está muito em voga e eu acho que ele já está na política americana. É uma pena que eu acho que ele está chegando no Brasil, sendo que na política americana ele está sendo questionado. Ele foi proposto, tem coisa de uma década, por um professor de Stanford, aliás, um grande cientista político, chamado Chantal Iyengar, mas eu acho que é um conceito problemático em vários níveis. Por quê? Porque ninguém sabe o que está por trás dessa suposta polarização afetiva. Se é porque democratas não gostam de republicanos. Tá, vamos lá. Como que isso surgiu? Surgiu porque os caras observaram que hoje, que cada vez mais, democratas odeiam republicanos e republicanos odeiam democratas. Não era necessariamente assim no passado, mas hoje é assim. Ora, ninguém sabe o que está por trás disso. Muitas coisas, eu nem acho que não sei se cabe a gente entrar na seara do que explica polarização nos Estados Unidos, que também polarização é um conceito bastante escorregadio, significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Também acho que é um conceito questionável e problemático. Mas tá. Mas existem várias questões que aconteceram na política americana ao longo dos últimos 40 anos, ninguém discorda disso, e que mudaram a geografia dos 2 partidos políticos. Antigamente você tinha democratas conservadores, você tinha bastantes democratas conservadores, e você tinha alguns republicanos mais à esquerda, mais liberais no sentido americano da palavra, né? Não no sentido brasileiro da palavra. E o que se observou desde o início da década de 80, acabou isso. Todos os republicanos agora são conservadores e todos os democratas são de esquerda ou de centro-esquerda, talvez alguns de centro. No Brasil, há democratas que seriam considerados de direita,
Mas tudo bem, para o padrão da política americana, eles são moderados para o centro, para a esquerda. O Partido Republicano não, é um partido de conservadores. Ok. Então, tem todo um debate, o que explica esse realinhamento dos partidos. Eu prefiro pensar em realinhamento do que em polarização. E o fato é, democratas passaram a cada vez mais desgostar de republicanos passaram a cada vez mais desgostar de democratas. Aí tem gente que argumenta que quem é democrata não quer que o filho case com republicano, e quem é republicano não quer que o filho case com democrata. Eu acho a evidência disso bastante questionável, mas, enfim, esse é o debate. Por que esse conceito é problemático? Porque chamam de polarização afetiva porque supostamente não existe base ideológica por trás dessas discordâncias. Ou seja, o democrata desgosta do republicano só porque é republicano, não porque ele é conservador, não porque a gente discorda politicamente. Segundo essa teoria, é uma questão puramente afetiva. Eu desgosto de você e acabou, porque você é bobo, feio e mora longe. Literalmente é isso, é essa teoria. Não existe uma questão ideológica por trás. Ora, é impossível dizer isso, no meu ver. Porque democrata é liberal e republicano é conservador. Se essas duas coisas são correlacionadas, como você pode dizer que não existe uma questão ideológica por trás? Entendeu? Ninguém é democrata porque um dia acordou de manhã e decidiu ser democrata. Ninguém é petista porque... Enfim, o argumento que era dado é porque você é criado numa família democrata. Ora, você é criado numa família democrata, ou no caso, vamos supor, você é criado numa família petista no Brasil, que o PT é a coisa mais próxima que a gente tem de uma identidade partidária, você também vai ser criado numa família de esquerda, de pessoas de esquerda que pensam a partir da esquerda, entendeu? Então, não dá para você dissociar uma coisa da outra dessa forma. Para mim, é um conceito muito problemático, porque é inseparável. É inseparável. Uma coisa da outra. E aí, o que eu mostro no meu paper é que, cara, se você pergunta se liberais desgostam de conservadores, você observa a mesma coisa, inclusive você observa mais. Hoje em dia, a polarização afetiva ideológica, ou seja, liberais desgostam, liberais desgostam mais de conservadores do que democratas desgostam de republicanos, por exemplo. Então, não dá para você me dizer que não tem papel ideológico nenhum. Cara, tem. Então, eu acho muito complicado esse conceito. E eu acho ruim que isso esteja ganhando força no Brasil. Eu acho que no Brasil tem uma questão interessante, que é a questão do antipetismo, que sempre foi uma força muito importante no Brasil. Mas eu também não acho que dê para dizer que o antipetismo seja puramente afetivo, que não existe nenhum componente de política pública por trás ou de preferência. É muito difícil você pensar que um antipetista seja a favor de redistribuição de renda, por exemplo. Certo? Ou seja, tão a favor de redistribuição de renda. Um antipetista radical que seja a favor do Bolsa Família. Existe um componente de preferência de política pública por trás, no meu ver. Então, eu acho que essa tentativa de pintar o eleitor como um aficionado que não tem nenhum poder crítico por trás me parece bastante equivocada. Além do que eu vou te falar uma outra coisa que eu vou acrescentar. Para a imensa maioria das pessoas, política não é importante nesse nível, gente. Política é importante para a gente, jornalista, acadêmico, de ciência política, né? Porque se você for para... Enfim, claro, a política, eu acho que ela está, sim, se tornando mais saliente para as pessoas, ela está se tornando mais presente, mas eu acho porque você tem líderes políticos que reforçaram que tem, né, parte importante do populismo é de tentar levar essa política abrasiva, uma política incendiária para a vida das pessoas o tempo todo, constantemente, mas
Mas a verdade é que para a imensa maioria das pessoas, política não é importante a ponto delas, assim, eu odeio petista, não quero petista na minha vida. Cara, pensa na gente, ou, enfim, nas nossas famílias, que são provavelmente famílias, né, da onde a gente veio, portanto, tendo a pensar que elas são mais politizadas em algum nível. E mesmo assim, todos nós convivemos com bolsonaristas e com petistas, e por mais, às vezes, difícil que seja essa convivência, a gente não passa a odiar as pessoas a ponto do tipo, mais das vezes, né, com algumas exceções, mas, assim, a imensa maioria de nós não corta a relação por causa de política. Então, não me venham com essa de que, polarização afetiva. Cara, para mim, é um fenômeno absolutamente marginal. Senão eu vou passar para nosso próximo tópico, né? A gente já falou bastante sobre ideologia e foi muito interessante. Mas agora a gente abordando um novo artigo seu sobre LGBT Civil Rights do Not Provoke Backlash, né? E juntando que a gente já estava falando um pouco aqui sobre política pública, né? E seu artigo é justamente sobre uma possível reação, né, do eleitorado a políticas afirmativas, né, no caso aqui sobre direitos civis LGBTs, né? Que a gente vem sendo observado, principalmente na América Latina, né? O seu artigo ele está focado na América Latina, né? Que a gente, nos últimos 20 anos, pelo menos, a gente teve alguns avanços, né? Desse tipo de política pública, né? Como o reconhecimento da União Civil e coisas assim, né? O seu trabalho junto dos coautores busca fazer uma análise desses avanços, mas, sobretudo, se houve alguma forma de reação conservadora, né? Como eu falei anteriormente. Pode comentar um pouco sobre o cenário na América Latina e os dados que vocês conseguiram observar, né? Teve alguns dados interessantes sobre o Brasil, desde 1822, por exemplo, a sodomia não ser mais, não ser criminalizada, né? Coisas assim. São coisas mais, né, pontuais, né? Os grandes avanços, infelizmente, só aconteceram agora, mais recentemente, né? Mas são dados interessantes, de forma geral, nesse tipo de política pública. Pois é, o que a gente fez, a gente coletou, fez um levantamento de todos os direitos LGBT que foram conquistados na América Latina desde sempre. De fato, tem alguns que foram no final da década do século XIX, que, a partir de revoluções liberais, né, de constituições liberais que foram feitas a partir da independência desses países, mas não teve grande impacto. De qualquer forma, isso não vai afetar na parte empírica do nosso paper, porque a gente só usa dados de opinião pública. O que a gente faz é o seguinte: a gente junta, né, a gente compara, a gente coloca lado a lado esses dados, e aí a gente compara eles com opinião pública, apoio, se não me engano, são duas pautas: apoio ao casamento gay e apoio a que pessoas LGBT possam concorrer à eleição, possam ser candidatos. Então, uma questão bastante saliente, que é casamento gay, e outra bem pouco, que está bem pouco na pauta, que é essa questão de se LGBTs devem ter direito a concorrer à eleição, a disputar eleições e tal. Enfim, de qualquer forma, a gente usa isso meio que como uma proxy de apoio à questão LGBT como um todo. Por que a gente faz isso? Porque existe um debate, existe uma hipótese de que garantir direitos à minoria cria uma sensação de backlash, uma rebarba na maioria, uma sensação de revolta, de desconforto. E isso foi usado, inclusive, para explicar a eleição do Bolsonaro. Então, foi como assim, deu muito direito LGBT, os evangélicos ficaram raivosos e foram lá, votaram em massas, conservadores, que sejam, enfim, a maioria da população que é heterossexual ficou raivosa por causa desses direitos e votou no candidato mais LGBT-fóbico possível. E a gente mostra que não é bem por aí, que não existe nenhuma correlação entre garantir direitos LGBT e criar uma sensação de sentimento anti-LGBT na maioria do eleitorado.
Ao contrário, se houver um efeito, é um efeito positivo, mas é muito, 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 muito pequeno. Não tem significância estatística nenhuma. Então, é isso. A gente descobre que não só não existe efeito notável, como não existe efeito na polarização, porque um dos outros argumentos é que, ok, na média você pode não ver um efeito, mas você pode ver que quem era mais a favor fica mais a favor ainda, e quem é contra fica mais contra ainda. Não, a gente não observa efeito nenhum. Basicamente, você pode dar direitos LGBTs sem que a maioria da população fique revoltada por causa disso. Isso não se observa. Essa reação vocês observam no comportamento eleitoral ou dentro da opinião pública de uma geral, né? Vocês usam a POP, por exemplo, né, para mensurar. Opinião pública. Então, a gente não vê o efeito no voto, por exemplo. A gente só vê o efeito na opinião pública. E a gente não observa nenhum efeito na opinião pública. Não existe nenhuma correlação. Ou seja, porque a hipótese seria, se você der direito LGBT, as pessoas vão ser mais por exemplo, você garante casamento gay. Aí as pessoas vão ficar mais contra o casamento gay do que elas eram antes disso acontecer. E a gente não observa isso. A gente vê que garantir casamento gay não faz a menor diferença. Quem era a favor continua a favor, quem era contra continua contra, e fica tudo elas por elas, entendeu? E aí, além disso, existe uma questão que a gente chama secular, que é a população a população da América Latina, aliás, do mundo inteiro, lentamente está ficando cada vez mais favorável à questão LGBT ao longo do tempo. E dar esses direitos LGBT não está mudando essa curva, entendeu? Essa curva ascendente, ela continua ascendente na mesma velocidade, independentemente de você dar ou não direitos LGBT. Então, a lição que a gente tira é, cara, quem está lutando por direitos civis pode lutar por direitos civis sem medo de uma reação negativa, porque a gente não observa essa reação negativa nos dados. Sim. É curioso, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de algumas, mais na parte da política pública, alguns textos mais antigos, teóricos de ciência política, de uma coisa como se é a política ou a lei que vai mudar as atitudes dos cidadãos, e são cidadãos que mudam as leis, né? Qual é o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? Qual é esse sentido da seta, né? E é interessante, com os dados que você traz, né? Você consegue ver que, justamente você falou, né? A população não está se abrindo mais do que se abriria normalmente com ou sem esses direitos, né? Mas o importante é que esses direitos estão sendo garantidos, né? Exatamente. Lucas, muito obrigada pela entrevista. Eu amei. Se você quiser falar mais alguma coisa, se você quiser divulgar seu Twitter, se tem alguma forma outra de suas mídias sociais que você queira divulgar, fique à vontade. Quero te agradecer demais pela sua entrevista, foi maravilhosa. Eu gostei muito de conversar com você, de a gente discutir sobre esses tópicos. Foi muito bom. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. O meu Twitter é @lmaia, mas eu escrevo bem pouquinho, eu não sou nenhum fã de rede social, não. Eu acho que o debate é muito tóxico, então eu tento ficar bem quietinho no meu canto. E, aliás, se eu puder dar uma dica para as pessoas, gente, o Twitter não é o mundo, não é a vida real. Então, vão viver a vida real, vão conversar com as pessoas de verdade e conhecer o mundo de verdade, não achar que o Twitter Sou bem crítico, mas que quiser me seguir de vez em quando, muito raramente eu posto alguma coisa, quando eu escrevo algum artigo para jornal, alguma coisa assim, eu posto. E muito obrigado, eu que agradeço a entrevista, foi um prazer falar com vocês. O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.